E o mercado mexicano não é um mercado fácil. Muitas vezes o pessoal vem: "Ah, não, porque aí eu só vou abrir uma academia". Trazer uma cultura, lá atrás, numa Smart Fit, de numa Bio da Smart para cá, não foi fácil. Então chegar aqui com uma academia de um outro lugar e falar: "Agora eu vou crescer 300", não é assim. Tem mercado, tem espaço, mas é um mercado, bem peculiar. Precisa entender muito bem o que você está fazendo, senão você coloca a academia no lugar errado. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um FitBRcast. Mais um momento super importante e a gente, obviamente, conversando com pessoas que são muito importantes no mercado fitness em todo o mundo. E aqui nós temos hoje um papo bastante especial. Ela, que é CEO de uma rede de academia no México, porém tem um detalhe: ela é brasileira, né? E ela é a primeira e única mulher CEO de redes de academia em toda a América Latina. Eu estou falando com a Gabriela, ou melhor, a Gabi Prado, muito conhecida de nós aqui no Brasil. Gabi, prazer receber você aqui, prazer ter você com a gente. E eu quero já dizer uma coisa: a Gabi estará conosco palestrando no evento, no Fitness Brasil Expo, que acontece 27, 28 e 29 de agosto. Ela vai estar presencialmente com a gente no programa CEO Time, que é dentro das conferências de gestão e negócios. Ela vai estar contando toda essa experiência bacana que ela tem. E a gente vai dar uma palhinha aqui agora, né, Gabi? Ô Fábio, obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder estar com vocês aqui, e mais feliz ainda de poder ir para o Fit no Brasil, estar com a galera presencial, trocar experiência, conhecer gente nova, incentivar o pessoal aí a crescer no mercado de fitness, né, as novas gerações para estarem com a gente e continuarem levando a saúde para toda a América Latina, para todo mundo, né, que é o nosso propósito primário. Quando a gente estuda educação física lá atrás, a gente fala: "Poxa, vamos melhorar a vida das pessoas, vamos melhorar a saúde, vamos deixar as pessoas bem", assim, é o nosso propósito de vida, pelo menos o meu, desde o primeiro dia que eu tomei a decisão de fazer educação física. Então, ter essa oportunidade de estar com vocês é muito importante para mim. Agradeço muitíssimo essa oportunidade e o que eu puder ajudar, aqui estou. Vamos trocar figurinha, vamos junto. Ô, Gabi, você cuida aí de 49 unidades, né, do grupo Sports World. Eu queria que você contasse um pouco do que é o Sports World, né, no México, como é que é o trabalho de vocês, não só o trabalho, o posicionamento de vocês, né, os grandes diferenciais que essa rede traz, e contar um pouco desse desafio e também aproveitar e contar como é que você chegou aí, como é que você foi todo esse desenvolvimento. É uma curiosidade que com certeza todo brasileiro e brasileira tem. Tá, vamos lá. Então, a Sports World é uma academia premium aqui do México. É a maior rede de academia do México premium. A gente está com 49 clubes. Depois da pandemia, tiveram alguns fechamentos. Eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. É também uma oportunidade de reorganizar o negócio, né? E botar foco e ficar bem clara a proposta de valor da empresa. Então, a gente fechou alguns clubes depois da pandemia, e depois de 7 anos a gente voltou a crescer. Esse ano a gente já abriu uma academia da Sports, e a gente tem a intenção de abrir mais esse ano, para o ano que vem. Então a gente já está num processo de estabilização e crescimento. A Sports é uma academia, de gama alta, é uma high-end, né, premium aqui do México. A gente está em todo o México, mas a maioria dos clubes estão na cidade e no estado do México. É um clube familiar, né, vamos chamar assim. É um clube que tem piscina, que trata crianças, bebês. A gente recebe criança a partir de 6 meses de idade. Então, assim, a gente pega desde lá de baixo, da sinestesia, da propriocepção, trabalhar com o bebê, com a criança na piscina, atividades também para as crianças, e daí a gente vai levando até adulto maior, né. Então a gente também tem programas específicos para adulto maior. Então o principal diferencial da Sports,
justamente é ter um serviço de qualidade, instalações, ó, já vou para o meu espanhol, instala instalação de nível alto, são clubes grandes, ao redor de 3.000, 4.000 metros quadrados, a maioria deles tem piscina, né, então o diferencial justamente da nossa proposta de valor é ter muito serviço, para que seja um custo-benefício justo para o cliente, com uma qualidade e experiência alta, cuidando desde bebê, criança, até adulto maior, mas a maioria do nosso público está, eh, entre os 35, 50 anos, talvez um pouquinho menos, dos 30 aos 50 anos é a maioria do nosso público, 50% mulheres e homens, né, aí as crianças estão no meio, uma base de 10%, 8% da base de crianças, mas assim, a proposta justamente é melhorar a saúde do mexicano. É uma empresa mexicana que nasce no México, que abre capital e que tem essa responsabilidade de levar, de puxar o carro, né, de todas as academias que existem no México, mesmo das grandes marcas, mas para sempre estar num processo de evolução, trazendo um diferencial até pela responsabilidade e transparência que a gente tem estando na bolsa de valores, mas também sabendo que somos essa academia considerada no México a maior, e sendo a maior, a gente tem que estar evoluindo, eh, como é que eu posso dizer? Trazendo o pessoal, então temos uma responsabilidade também de irmão mais velho, sabe? De estar fazendo que as coisas caminhem, dentro da lei, da normativa, da parte de sustentabilidade, tudo isso a gente toma muito cuidado. Então, a nossa operação, até por ser assim, é uma operação cara, ela é uma operação, eh é cara, porque tem muita gente, muito serviço, mas, que a gente acaba tendo que cobrar também um pouco mais caro, mas sendo justo para que a gente tenha cada vez mais gente entrando no mercado de fitness. Não sei se já vou pular para outra pergunta, que é, você me perguntou como eu vim parar aqui no México. Então, eu acho que a minha história, ela vem desde os meus 14 anos, assim, talvez um pouco antes, que eu comecei dançando, aquela coisa, né, de fazendo balé. Então eu comecei a minha vida com fitness começou no balé, mas com 14, 15 anos eu tomei a decisão de que eu tinha que trabalhar com atividade física. Eu tinha que eu eu sempre quis estar com pessoas, ajudar pessoas e fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Eu gosto de ajudar as pessoas, isso é uma coisa que vem comigo desde pequena, e foi quando eu decidi fazer educação física, então comecei pelo balé, passei pelo teatro, passei por televisão, eu acho que eu tive algumas vidas, pareço gato, diferentes, mas sempre enfocadas em melhorar a vida das pessoas. Quando eu me formei em educação física, eu me mudei para o México. Antes disso, fazendo educação física, né, no Rio de Janeiro, eu fiz, Gama Filho, que infelizmente já não está mais aí com a gente. Estudei na Gama Filho, e aí eu abri 2 academias minhas no Rio, pequenas, começando com tudo que eu podia fazer dentro das academias, mas bem pequenininhas. E aí eu me mudei para São Paulo. E chegando em São Paulo, eu já fui trabalhar na Biorritmo, que na época tinham 3 academias, que é a Biorritmo Smart Fit. Então eu tive a oportunidade de trabalhar e ver crescer a Bio, a Smart e as outras marcas, muito apoiada pelo Edgar, muito apoiada pelo Diogo, também no processo todo da Smart Fit. Então eu cresci muito com eles, estudei, fiz pós-graduações, fiz MBA, fui estudando, porque eu gosto muito de estudar. E há 8 anos, 9 anos atrás, depois de ter passado por todo o crescimento da Bio, eu acho que eu fiz a gente abriu umas 30 academias. Na Smart, eu acho que abri no Brasil umas 300, 400. E aí há uns 9 anos atrás, estava num processo de expansão aqui no México, o Diogo me fez a proposta de vir trabalhar aqui na Smart Fit. Então, eu vim para cá, então
também aprendi com o mercado, levei uns 2 anos a entender as pessoas, a ajustar a cultura, porque é parecido, mas é diferente. O mexicano é muito receptivo, eh, mas ele tem uma colonização espanhola, então a gente tem que entender como é que as coisas funcionam para poder se aproximar das pessoas, mas graças a Deus eu tive oportunidade e tempo para fazer isso. Então, eu vim como diretora de operações da Smart Fit aqui no México, abri quase 400 unidades também, 350 mais ou menos. E há 2 anos atrás, eu recebi a proposta de vir trabalhar na Sports World como CEO, aí sim já podendo aproveitar meu MBA, tudo que eu tinha estudado para poder botar em prática. Sofri um montão no começo, mas é difícil porque é a língua, é a função, é a posição, é uma academia nova. Eu estava muito acostumada, depois de 25 anos trabalhando com o Edgar, é um outro emprego, né. Então, tive que aprender muito dessa coisa de bolsa de valores, de tudo que você fala, tudo que você faz, mexe o mercado e muda a ação, e troca o diretor, e cai a ação, e sobe a ação. É uma loucura. Então, mas assim, estou aprendendo muito ainda, estou muito feliz. Eu acho que toda a minha trajetória foi focada em oportunidades, muito trabalho, muita preparação. Eu costumo dizer que as coisas não caem do céu. A gente tem que estudar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que estar bem, a gente tem que realmente se importar com as pessoas, senão não dá certo nesse mercado. Eu entendo que as pessoas que trabalham com educação física devem trabalhar por amor. Sei que o dinheiro também tem que vir, mas eu acho que é uma consequência, senão a gente não consegue vibrar com o negócio que a gente tem, sabe. Então, tem que se preparar sim, tem que estudar. Eu costumo dizer isso toda vez que alguém vem falar para mim: "Ah, eu estou indo bem, eu queria um aumento", eu falo: "Tá bom, e o que que você estudou no último ano? Quantos livros você leu?" E a pessoa me olha assim com cara de interrogação, mas eu chego na hora na minha aula, eu tenho muitos alunos, eu falo: "Isso não é suficiente, você precisa de mais". Aí eu boto aquela metinha: "Me dê 4 lê 4 livros e começa uma pós-graduação e a gente conversa". Então, eu sinto que a gente precisa se profissionalizar muito e eu busco passar isso muito para as pessoas e eu faço isso o tempo todo. Então, foi mais ou menos resumido, falando muito, tentando falar rápido, do como eu vim parar aqui no México e onde a gente está hoje aqui na Sports World, redesenhando o clube, redesenhando para também adaptar ao mercado novo que a gente está e já num processo de expansão, eh, subindo aí a ação e posicionando o Sports World cada vez mais como esse clube premium que a gente tem e trazendo muita inovação. Por isso nossas viagens, né, Saba, a gente se encontra por aí no mundo, em todo lugar que a gente está, a gente vai procurar coisa nova e procurar talento e ajudar as pessoas a se sentirem melhor dentro dos nossos clubes. Eu acho que é isso, enfocar no cuidado das pessoas e na experiência. Gabi, e como é que essa expansão que vocês, por exemplo, o México é um país, é um big país, né, um país grande, hoje é o segundo maior da América Latina, só o Brasil que é maior e que tem um número de academias bem maior, mas enfim, o México é o segundo país da América Latina, ele é um gigante. Essa expansão, essa expansão ela está focada no que vocês estão projetando, ela está mais na capital, indo para o interior? Como é que vocês desenham isso? Qual é a lógica disso para vocês? Porque aqui no Brasil, só para pontuar, o Brasil está numa fase de interiorização gigantesca. A gente está vivendo uma interiorização enorme. O mercado está indo para o interior de uma maneira muito forte, né? Como é que vocês estão aí? Não, gosto de Nordeste. Eu costumo dizer, ontem eu tive uma conversa com uma amiga que tem academias nos Estados Unidos, uma colombiana naturalizada americana. A gente conversa muito. Você conhece a Maria? Não sei se você conhece a Maria.
Não, você falou da Maria, a Maria vai estar com a gente aqui amanhã, ela vai participar no mesmo podcast aqui contigo, mesma Então, coisa, ela vai estar amanhã. a gente costuma trocar figurinha, a gente fala, a gente falou ontem, a gente conseguiu fazer essa conversa, e muito positivo também, por ser uma mulher lá, uma mulher aqui, a gente sempre vai vendo o que está acontecendo no mercado. Então eu costumo dizer que o México, ele está tipo 3 anos atrás do Brasil, e tá uns e o Brasil está 3 anos atrás dos Estados Unidos. É a sensação que eu tenho. É, assim, muito de uma forma muito leve, né. Aqui no México, a gente já tem muito espaço de crescimento. As academias, a penetração do fitness ainda está muito pequena. A gente tem 4% mais ou menos da população dentro fazendo academia, né. O Brasil, a gente está mais ou menos entre 4 e 5, o Brasil está entre 6 e 7, e os Estados Unidos está aí nos 25, né, 30. Então, eu sinto que a gente está esses 6 anos longe dos Estados Unidos, uns 3 anos do Brasil. Existe muito espaço de crescimento no México. Nesse momento específico, Fábio, a gente não está num momento fácil. O México, politicamente, está num momento de retração financeira. Então, as vendas desse semestre, eu converso também muito com as outras academias, não estão como a gente esperava. Né, a gente esperava um ano mais frutífero, um ano que as pessoas fossem se engajar mais na atividade física, e não é isso que a gente está vendo em nenhuma das camadas, né. Tem a camada do low cost, do medium alto, do premium e do luxo, né. Eu tô no medium alto premium aqui, e eu sinto que a gente está sofrendo em todas as camadas do fitness, não é uma coisa concentrada, não, é uma retração do mercado. Então e o mercado mexicano não é um mercado fácil. Muitas vezes o pessoal vem: "Ah, não, porque é isso, só vou abrir uma academia". E eu vejo que a adaptação à cultura não é uma coisa fácil. Trazer uma cultura lá atrás, numa Smart Fit, de uma bio da Smart para cá, não foi fácil. Então chegar aqui com uma academia de um outro lugar e falar: "Agora eu vou crescer 300", não é assim. Tem mercado, tem espaço, mas é um mercado, bem peculiar. Precisa entender muito bem o que você está fazendo, senão você coloca a academia no lugar errado. E aí você já tem 80% do seu trabalho queimado. No lugar errado já Já destrói o negócio. Então, assim, exatamente. a gente não está nesse processo que o Brasil está, de ir para o interior, mas a minha expansão está focada, nas maiores cidades, estados, aonde eu tenho o meu público CB+, porque aí é onde eu tenho que estar. A vamos dizer que a riqueza do México está muito espalhada, no Brasil também, né, assim. Sim, Ela está muito espalhada, é um país muito grande. Então, o meu crescimento não é um crescimento que você abre 300 academias, é um crescimento muito bem pensado e localizado. Por exemplo, se eu tenho ou não tenho piscina, né, se é uma academia menor ou maior, se eu vou colocar a criança no voo, se eu tenho que estar no primeiro piso, se eu tenho que estar no segundo. Isso muda muito para o meu negócio, que é um negócio mais sensível, não é você ter volume, é ter qualidade com o volume correto. é, Então a minha expansão hoje está focada, nesses lugares. A expansão de outros tipos de negócios no México já pode estar indo um pouco mais para o interior, mas a gente ainda não está saturado nas maiores áreas. Não está saturado, não está, mas já está no nível de cuidado aonde vai abrir a academia. Quer dizer, se não tiver uma inteligência muito grande por trás, a probabilidade de alguém fazer besteira é grande. perfeito. É E Gabi, grande. quando a gente olha para a operação, né, vamos falar um pouquinho da operação da gestão, né, do dia a dia, né? A gestão em rede é um grande desafio. Gerenciar uma academia é um desafio, gerenciar 2 são 2 desafios. Agora gerenciar uma rede, né, com 49, e eu conheço,
com isso não, posso dizer para você que particularmente a minha experiência não é com low cost, e sim com academia com perfil premium, com perfil de serviço high-end e que tem multisserviços, como vocês têm aí. Eu nasci numa academia assim e hoje eu trabalho, todos os meus clientes têm esse perfil. Então, assim, para mim é muito música quando você fala isso, exatamente. O grande desafio está em você ajustar o volume na qualidade de entrega, né, de uma forma muito sensível. Esse é um limiar muito tênue, né, muito importante para você poder realmente fazer a coisa acontecer. E aí eu te pergunto, dentro dessa questão, para construir isso tudo tem que ter uma operação justa, né, tem que ter uma operação organizada. Qual é ou quais são as maiores dores que você tem aí no dia a dia como CEO, né? Aí falando de pessoas, falando de processos, falando de venda, falando de retenção de cliente, né? Olhando para todos esses, esses, esses pontos que são pontos importantes, quais são as grandes dores que vocês vivem aí no dia a dia? Eu acho que está muito focado, Fábio, isso é o mais difícil, por isso que eu falo, as pessoas acham que abrir academia é fácil, né. Eu escuto: "Eu vou abrir uma academia ali, aí eu vou botar ali 1.500 metros quadrados, vou comprar os equipamentos de tal lugar, vou fazer 2 salinhas, aí eu vou pegar umas professoras". Eu falo: "Gente, vocês não estão entendendo, não é nada disso, é muito mais complicado". Eu costumo dizer que, eh uma academia, o mais importante de uma academia são as pessoas, e o mais difícil são as pessoas. Comprar equipamento e desenhar uma academia, até um bom layout, não é o mais difícil, porque isso é só você ter dinheiro, você tem dinheiro, você compra, né. Agora você gerenciar as pessoas que vão fazer com que esses ferros tenham sentido para o cliente, é onde está a magia da gestão com as pessoas e o significado do trabalho. Então, para mim, a primeira coisa e a mais difícil, no meu ponto de vista, é criar uma cultura que seja replicável. Porque através de uma cultura e de uma carta de valores, de um propósito, você pode escolher as pessoas adequadas para o seu negócio. Porque não é que as pessoas são ruins. Às vezes elas estão nos lugares que não é o correto para o seu talento. Então, assim, não é sempre que um gestor de uma academia de low cost vai ser um bom gestor para uma academia high-end, full service. Não é a mesma coisa. É muito diferente. Então, assim, a primeira coisa é você saber qual é a cultura que você quer ter na sua academia, qual é o propósito da existência do seu negócio, né, para que você saiba que tipo de pessoa você tem que contratar. Contratando, você contrata uma alma, você não contrata, processos, você contrata uma pessoa. Então a segunda coisa mais importante é você saber capacitar essa pessoa de acordo com a alma que ela traz, com o talento que ela traz, que você, em teoria, conseguiu descobrir na hora que está fazendo a contratação, porque às vezes também contrata errado, né. Que bom que fosse a gente contratasse sempre certo. Às vezes a gente contrata uma pessoa maravilhosa, mas que não é a pessoa certa para o que você precisa, né. Então, a segunda coisa é saber capacitar as pessoas para aquilo que você quer que seja entregado. A terceira coisa é acompanhar essa pessoa, porque nem sempre o que você ensina é o que a pessoa aprende. Porque não é um chip que você transfere, né, você transfere conhecimento no sentido, você dá informação, mas o conhecimento se transforma dentro da pessoa, né. Então você precisa acompanhar para entender se o que você passou de informação foi absorvido da forma adequada. E acompanhar significa ver a intenção em ação. E quando você ver a intenção em ação, você pode dizer: "É isso que eu preciso que você faça, para que o cliente receba", aí é o mais difícil de tudo, a expectativa que ele tem quando ele comprou. E aí você tem que saber se o seu custo-benefício pelo que você entrega, pelo que você cobra e pelo que ele está esperando, vale a pena.
Aí você trabalha a retenção e você trabalha a referência. Essa pessoa vai te referenciar. O nosso mercado mais premium, ele vai menos do volume e ele vai mais na referência. E se essa pessoa te reverencia, significa que ela está sanando a sua expectativa. E a expectativa dela pode ser múltipla, e como somos multisserviço, é saber colocá-la no lugar certo e gerar resultado para ela. Quando você chega nesse lugar, você trabalha retenção, trabalha referência, novas vendas e você consegue ajustar o seu custo versus a entrega. Então, se você me pergunta o que é mais difícil, é tudo isso. É, é contratar a pessoa certa, é capacitar a pessoa de maneira adequada, é ter os serviços e os formatos para atender a necessidade do cliente, e depois disso tudo é ficar acompanhando para ver se está dando certo. E toda hora ir modulando, modular serviço, modular a experiência, modular a atenção, recontratar, modular a contratação, novamente modular o treinamento, para você chegar numa cultura, processos replicáveis para cuidar de uma rede. Porque isso você fazendo numa academia é um trabalho danado, mas é possível. Quando você quer abrir um clube novo que está lá na ponta do México, está lá em Monte Rey, está lá na divisa com os Estados Unidos, como você mantém isso à distância se você não pode estar lá todos os dias? Então, é ter um protocolo de tudo isso e ter um acompanhamento constante, e acompanhamento é diferente de supervisão. Eu não quero supervisionar. Para supervisionar, eu boto um robozinho ali que me bota uma câmera que vai medir quantas pessoas. Não é isso que eu quero. Eu quero acompanhar para ver se tudo isso que eu estou falando faz sentido para quem trabalha comigo e tudo isso que eu estou fazendo faz sentido para quem está comprando. Se faz sentido, dá match, os resultados começam a aparecer, né. A gente conseguiu sair aqui de um churn que estava perto de 8, 10, e hoje a gente está num churn de 6, né. Significa que o cliente interno já percebeu a mudança e ele está ficando mais comigo, né. Mas eu ainda estou no processo de cultura, né, de redesenho da cultura e processos para melhorar o meu processo de trazer novas pessoas. Então já estou conseguindo reter mais, mas as minhas indicações ainda estão menos do que eu preciso. E aí você vai modulando, alguns clubes vão no volume, outros vão no preço, e isso é assim, na agulha. Todos os dias, o meu trabalho é ver esse macro, mas eu sinto que eu não posso me desconectar do individual, até que esse formato esteja bem desenhadinho e que as pessoas que estão visitando consiga ter o mesmo olho que eu tenho. Então eu acho que o trabalho de um CEO, independente de olhar o macro, é também saber o momento que tem que descer para a ponta e usar a experiência do macro no micro, para que de baixo para cima se transforme, de cima para baixo se transforme. E aí a gente vai apertando o sanduíche e o que não serve vai para fora, né, sabe, Sim, o excesso do sanduíche sim, vai vai saindo, sim. né. Mas é um trabalho contínuo que que envolve cultura, né, envolve pessoas, que envolve cultura, desde a contratação, treinamento, acompanhamento e vamos lá, lei de Darwin, né. Vai se transformando, vai se ajustando e o que não se transforma vai para outro Gabi, lugar. eu chamo isso de dores incuráveis, porque assim, a gente cura ela hoje e amanhã ela está de novo, porque assim, exatamente, porque um processo de gestão ele é constante, né? O que você falou para mim, assim, a gente instrui, a gente acompanha e a gente cobra. E aí tem essa modulação toda que está no meio do processo que você comentou, que é sensacional, que está no processo de acompanhamento. Se você não modular no processo de acompanhamento, lá na frente, quando você for cobrar, você não, e aí entra o sanduíche, né, porque aí escapa e vai embora, né. E como é que você enxerga o mercado de trabalho para gestores aí no México? Você vê bastante potencial, você vê as pessoas interessadas em se transformarem em gestores do mercado fitness? Isso é uma coisa
que tem acontecido bastante? Vocês têm várias formações, tem muita gente interessada nesse setor? Tem muita gente interessada no setor, mas eu não sei se isso é aqui no México ou se isso é um problema não sei se é problema, mas, eu não sei se é geracional. Às vezes eu sinto que as pessoas querem as coisas muito rápido, sabe, Fábio? E não é assim. A gente precisa se preparar e depois a gente vai errar um montão, mas eu costumo dizer que a gente vai cagar um monte, a gente vai errar muito e vai ter que nossa, e vai sofrer para aprender dos erros, porque não tem outra forma de você aprender se você não experimenta. Assim, a gente costuma dizer, né, frases da minha avó, né, "Se você não cair da bicicleta, você não aprende a andar. Se a criança quer andar e quer correr, se ela não cai, ela não levanta". É até uma questão de movimento, né. A mesma coisa, se a gente não experimenta e não tenta, a gente não tem como saber se vai dar certo ou não vai dar certo. É a única forma. Então eu sinto, às vezes, que as pessoas, elas querem ler um livro e ela lê um livro de gestão, ela acha que no dia seguinte ela é um líder. Falo: "Jesus amado, você não está entendendo nada. Você vai perder tanta pessoa no meio do caminho boa, porque você é ruim, até o dia que você aprende a ser um pouquinho menos ruim e já começa a não perder as pessoas boas". Porque os talentos têm que ser muito bem cuidados. E é difícil você descobrir um talento, porque às vezes o talento, ele te questiona, ele reclama, ele briga com você, ele está em desacordo. É uma pessoa que precisa ser moldada, modulada e é uma pessoa que te faz crescer, mas muita gente tem preguiça disso. Fala: "Puta, aqui o cara que não está me ajudando", tira o cara. Você perde um monte de talento, porque você é ruim. Quanto mais gente diferente de você, que pense diferente, que discuta com você, melhor para o negócio, melhor para você mesmo. É a história das como chama? Das setinhas, né, se todas as setinhas vão para o mesmo lado, você não cresce. Você tem que ter setinha puxando para o lado contrário, né. Então, assim, eu vejo o interesse das pessoas no mercado, mas algumas gerações, às vezes, querem as coisas muito rápido. E é um trabalho de formiguinha dizendo: "Cara, você vai conseguir, você é bom, você consegue, mas você precisa estudar, você precisa trabalhar sim, às vezes hoje 15 horas, você precisa vir para o escritório sim, não vai trabalhar todos os dias de casa", sabe, o cliente está na sua frente, você tem que aprender a ouvir mais do que falar, respira, sabe, bebe uma água, porque às vezes eu sinto que, as pessoas são muito ansiosas, então tem gente interessada sim, mas o nosso trabalho de gestor e de ser humano hoje está um pouquinho, precisa ter um pouco mais de paciência. Eu sinto que precisa ter um pouco mais de paciência, a gente precisa ter mais cuidado, escutar mais e falar muito com as pessoas para conseguir transformar esses talentos brutos que a gente encontra, que às vezes nem eles sabem que são um talento, eu falo: "Pelo amor de Deus, me espera mais um ano", e a pessoa já não quer esperar, eu falo: "Você vai dar conta". Né, às vezes deixo, falo: "Tá bom, você quer? Toma". Aí dá com a cara na parede, né, e eu não sei o que é pior, porque para trazer ele de volta o cara já está todo mal, né. Então, eu sinto que sim, Fábio, tem muita gente interessada, eu acho que o nosso mercado está crescendo, acho que as pessoas estão começando a entender que educação física e esporte ou academia ou o que seja, movimentar é inerente ao ser humano. E as pessoas precisam fazer, exercício, atividade física. Isso já está movendo, acho que no mundo inteiro, mas ainda está muito bebê. A gente tem muito trabalho, Fábio, a gente precisa abrir muitas portas aí para o pessoal que está vindo de trás, ter essa oportunidade, um mercado um pouco mais parrudo, né. Eu penso que é uma questão geracional, sem criticar a geração, porque eu acho que as gerações o que eu quero dizer assim, é um problema geracional, mas é que onde eu quero, eh, até justificando, né, minha pergunta ela é provocativa em cima disso para entender o teu olhar aí no México, que é muito igual é o que acontece aqui no Brasil. Acho que a gente está falando de 2 países que são muito similares em várias coisas, a gente vai falar disso. Mas o que eu enxergo é assim, né,
essa geração, as gerações mais jovens, essa sua geração X, né, as gerações mais jovens, elas têm acesso a um volume de informação absurdo, né, então, muito maior. Eu sempre digo, eu estava falando, estava numa outra gravação de podcast aqui, eu estava conversando com a minha interlocutora aqui, batendo um papo que eu vivi. Eu tô completando, uma faixa etária agora, nesse ano, onde eu divido metade da minha vida viver sem internet e sem celular, ou seja, sem smartphone, obviamente, e a outra metade com ou seja, a internet no Brasil nasceu em janeiro de 96, ou seja, até janeiro de 96 eu tinha 29 anos, 30 anos, e agora eu completo 60, então eu vivi 30 anos com e 30 anos sem, eu sobrevivi sem, né, então isso eu falo isso para as pessoas. Agora, a grande diferença é que esses meus primeiros 30 anos eu pude entender uma coisa, eu pude aprender uma coisa, que a profundidade do conhecimento tem um valor que diferencia muito você de qualquer outro profissional que concorra ou que vai competir com você. Isso serve para tudo, isso serve para a vida profissional, isso serve para um atleta de performance ou de baixa ou de alta performance, não importa. A profundidade que você se capacitou, que você treinou, é o que vai dar o diferencial. E eu vejo que não as novas gerações, não por culpa delas, mas pela oferta de informação superficiais que existem hoje, transformaram essa oferta transformou essas pessoas em pessoas que têm um conhecimento muito raso e que se acostumaram com um conhecimento muito raso e que com esse conhecimento elas estão satisfeitas. Só que na hora que elas vão para o mundo de verdade, para a realidade, elas batem de frente num paredão e falam: caramba, que eu fui atropelado por um trem, o que aconteceu? Por quê? Porque a vida real ela não se sustenta com superficialidade. E aí eu estou falando tudo isso porque eu acho que o grande desafio, isso o que eu vejo, né, até uma certa experiência na América Latina, não no México, eu estive no México aí 2, 3 vezes a trabalho, mas o que eu vejo na América Latina, assim, onde eu pude rodar bastante, é entender o seguinte: entender que a gente tem basicamente os mesmos problemas. E um deles, para mim, que é bem importante, é que o nosso mercado está crescendo de forma absurda, de forma grandiosa, né? Só que tem um ponto, tem profissional. O Brasil é o país que tem o maior curso, o país com o maior cursos de graduação em educação física. Então, a formação em educação física aqui, se você juntar os Estados Unidos e o Canadá juntos, que são países grandes, eles não têm o tamanho, o volume de cursos de formação em educação física que nós temos aqui. Então, assim, a gente tem. A formação é ruim, é mais fraca, na época que a gente fez lá atrás era melhor. Não vou nem discutir isso. O que eu discuto é o seguinte: aonde está o problema do nosso mercado hoje quando se fala em mão de obra? Na gestão. O problema está na formação de gestores para a gente poder multiplicar o número de unidades de negócio que estão crescendo em todos os lugares do mundo, tanto por meio de capital próprio, capital aberto ou de franquias. Então, assim, como é que faz para. Porque o que a gente sabe é o seguinte: cada unidade de negócio que você tem aí, cada unidade de negócio que as marcas têm, elas precisam de um gestor em cada uma delas. Pelo menos um. Tem unidades que precisam de mais, tem tipo, modelos de negócio que precisam de mais gestores. E aí a capacitação desses caras, na minha opinião, que é o grande desafio, né? Que é o que a gente faz na Fitness Brasil com prioridade. Um dos pilares principais do nosso evento, ou do nosso propósito, é capacitar gestores, é desenvolver gestores, né? Que eu acho que essa é a maior dor, que talvez seja um dos pilares que trave um pouco a nossa aceleração de crescimento. Você enxerga isso também? Eu estou 100% com você, porque o que acontece é isso, quando você coloca uma pessoa, para gerir um negócio, ela tem, superficialmente, ela é generalista, vamos chamar, ela é generalista de um pouquinho de cada área. Só que é um pouquinho, tão pouquinho, que quando ela precisa entrar um pouquinho mais para baixo, ela já não tem a informação.
sim. Então, ela tem tanta informação quanto a pessoa que ela vai gerir. Então, isso geram 2 problemas. Ela não tem a profundidade para poder ensinar quem está embaixo, e a pessoa que está embaixo não tem a profundidade para fazer o que tem que fazer. Então, você fica num limite aonde quem sai ganhado, né, quem se sofre o problema, é o cliente que está na ponta. É. Porque são coisas muito simples, você pode no e isso tem muito a ver, mais do que coisas técnicas, que eu posso dar vários exemplos técnicos, é o problema de gestão de ser humano. Porque também, o fato da gente ter aprendido e usar muito o telefone, a internet, tudo, às vezes eu me pego numa mesa com 5, 6 pessoas, todo mundo no telefone. Aí você fala: "Gente, a gente está aqui para conversar", e está todo mundo no telefone, né. Então assim, quando eu era pequena, eu não podia ver televisão comendo. A minha mãe mandava desligar a televisão, falava: "Você tem que prestar atenção no seu alimento". Então eu desligava a televisão, né. Hoje você praticamente come sentado vendo televisão o tempo todo, ou está falando no telefone, ou está fazendo uma reunião. Eu eu almoço todos os dias no escritório, fazendo reunião e tudo, então você perdeu esse tempo que você estava prestando atenção no seu alimento, né. Então, a velocidade do mundo mudou. E a informação, ela é muita, mas ela é limitada. Ela não é profunda, como você está Isso. dizendo. E quando eu preciso de um gestor, eu preciso de alguém que saiba gerir pessoas, isso é profundo. É, é. Sentar, escutar as pessoas, entender, ouvir verdadeiramente, se colocar no lugar dela, entender onde está a necessidade, pensar como você pode ensinar e trazer essa informação já dentro de você, eu não encontro mais. Então, assim, é muito difícil no momento da informação, como que você gera essa conexão, porque ela está muito pequena. Se você me pergunta como a gente tem feito e como eu acho, né, por minha experiência, mas aí é uma recomendação, não é um mundo perfeito, é justamente incentivar as pessoas a estudarem, mas fazer um processo de, como a gente diz aqui no México, de semilleiro, não? Você precisa Ótimo. adubar a terra, você tem que plantar. Então, lá no comecinho, né, contratar a pessoa correta, que você vê que tem uma luz, é uma alma que você fala: "Tem possibilidade", e ir acompanhando e dando informação, e incentivando que ela busque informação, e dando projeto para que ela vá trabalhando em áreas diferentes cada vez mais profundo, porque através dos projetos ela consegue ser multiárea, e ela consegue se aprofundar, dar responsabilidade para que as pessoas sejam líder de projeto. E aí você vai criando esse líder humano, que sabe trabalhar com pessoas e que começa a ter informação mais profunda, né. Porque acontece muitas vezes, acontece com a gente, né. "Ah, não está funcionando o meu telefone, não está funcionando o meu telefone", claro, não tem bateria. O computador não liga, né, porque você tirou da tomada, né. Às vezes é uma coisa tão básica, não, porque o ar-condicionado está com problema", não, o está com problema, que você ligou o ar-condicionado na extração. É que tá ligado na extração, brother, é só apertar um botão aqui. Então, às vezes não, não, ele sabe ver se está ligado ou desligado, mas ele não sabe ver que está na extração. Aí você fala: "Jesus amado, é essa sei de tudo, mas não sei nada". É isso aí. Então, esse sei de tudo, mas não sei nada, na minha visão, só tem 2 formas: incentivar as pessoas a estudarem, mandar para Fitness Brasil, viajar o mundo. Provavelmente na Fitness eu vou levar umas 10 pessoas, porque, assim, você tem que botar elas em contato com outras marcas, com outros mercados, com outras pessoas, outras experiências, para elas começarem a abrir e entender: "Poxa, vale a pena". Porque você não transforma as pessoas se autotransformam. Você não consegue mudar as É, pessoas, mas as pessoas conseguem se mudar. sim. Quando você apresenta diferentes situações, diferentes países, ambientes, cursos, pessoas, ela vai caindo 20, né, vai caindo a ficha. E você fala: "Pô, agora entendi por que que a Gabi todo dia pede para eu ler um diabo de um livro". Aí ela lê o livro porque ela quer, porque se é porque eu estou mandando, ela me enrola. Mas se ela entende que ela precisa, ela lê.
E aí, então, é essa transformação que você tem que ir levando nas pessoas, incentivando que façam cursos, incentivando que vá para fora, que abram a cabeça, mas desde o começo, Fábio, é uma responsabilidade de cada empresa. Agarra esse cara pela mão e vai levando, porque senão você não vai ter gestores. A única forma de crescer, a oportunidade que eu tive de crescer muitos clubes aqui, né, 350 clubes da Smart, a única forma foi trazendo gente de dentro. A gente trazia gente de dentro. Você vai crescendo o professor, vai crescendo o recepcionista. E é um trabalho de ano, ano e meio. Você não tem como, né. E você tem que abrir 50 clubes, como é que você faz? Treina rápido as pessoas, gente. Fala com eles 12 horas por dia. Trabalha 24 horas, porque você tem que acelerar o crescimento. E uma coisa muito positiva dessa geração nova é que, assim, eles também são esses generalistas. E eles são muito mais estimulados. Então você já pega gente que, tipo, teve teve umas sinapses que eu não tive na minha infância, que teve oportunidades de ver coisas e conhecer coisas e viajar que eu não tive na minha infância. Isso, é verdade. E umas sinapses mais rápidas. Eles são mais rápidos em algumas coisas. Então, qual que é o lado bom disso aí? Pô, aproveita que o cara, vamos dizer, ele tem um tipo de inteligência mais rápida, então ele aprende mais rápido. Então, os seus processos podem ser mais rápidos, só tem que conectar com ele, mas ele é mais rápido. Ele fala inglês, a gente, puta, ficava ali estudando inglês todos os dias, ele já fala quase inglês porque ele escuta a música, ele tem uma sinapse diferente, o cérebro é reorganizado. Então, assim, aproveita, a gente não tem que ir contra, a gente tem que aproveitar os talentos e essas sinapses desses caras. A gente talvez tinha que fazer curso em 2 anos, os caras fazem curso em 2 horas, É, verdade. só que querer. Aí está o lance, eles têm que ser fisgados pelo cupido do "estou interessado". Se você fisga o cara, ele é muito mais rápido que a gente é bem lentinho. Se você não fisga o cara, ele é completamente neutro para você. Ele não quer saber o que você está falando. Então, o nosso desafio nesses congressos, quando a gente tem essas oportunidades, é como eu pego a atenção desse cara. Porque depois que eu pego, cara, eles são muito melhores que a gente. Cara, eu vejo pelos meus filhos. Eles dão um show em mim. É, cara, eu acho que as minhas provas de MBA, se eu boto para o meu filho e para minha filha fazer, eu levava 4, eles vão levar 30 minutos. Mas por quê? Eles são muito mais rápidos quando são focados, senão eles são neutros, né, é o tipo: Verdade. "Tanto tá tudo certo, tanto faz". E a gente tanto faz não, tem que ser perfeito, tem que ser excelente, tem que ser maravilhoso, tem que ser uma experiência, tem que ser a melhor aula da sua vida, você tem que viver o cada dia melhor, e o cara fala: "Calma, menos". A gente empolgado, eles: "Menos", mas quando eles conectam, pô, eles são show. Eles são muito melhores que a gente, Fábio, muito melhores. Sim, É, eles trabalham por propósito, né. só. Eles só Por trabalham isso por propósito, o foco deles é encontrar isso, eles precisam encontrar isso, se eles encontrarem, eles vêm. Se não por isso que eu encontrar, digo, o nosso mercado só vai crescer se a gente contratar pessoas que têm o nosso propósito, porque as pessoas se movem hoje só por propósito, diferente da gente que se movia pelo dinheiro ou se movia pela carreira, eles não. Então, assim, encontrar as pessoas certas dentro do nosso negócio, que é encontrar as pessoas com o propósito de saúde, cuidar, estar, querer e gostar desse lugar, a gente transforma o nosso lugar. A gente transforma o fixo. É o nosso caminho, encontrar as pessoas certas. Acho que sempre foi, né. Só que como as gerações novas estão no propósito, se a gente não tiver o nosso negócio com propósito claro, com propósito de valor claro, eles não vão se conectar. é. E aí o negócio morre. Gabi, estamos chegando no final, quero saber o seguinte: É. como é que você vai encantar o nosso público lá na Fitness Brasil Expo? Isso eu já sei que vai encantar, eu quero saber como vai encantar. Ai, ai, não sei, agora você fez uma pergunta que eu não sei. Eu
Eu tenho uma coisa por propósito, uma coisa minha, que é o seguinte: eu faço o melhor que eu posso, eu dou tudo que eu puder doar, eu realmente vivo um dia de cada vez. E o exercício de estar presente, de escutar as pessoas, de poder doar tudo que eu puder, eh eh, eu acho que é o meu propósito do meu dia a dia. Então, acho que o meu encanto vai por aí. O meu encanto vai eu vou de corpo e alma, eu vou de coração aberto, eu vou com a ideia de poder ajudar, mas eu também quero aprender, então também vou aí com um papinho de que eu quero aprender, porque a gente não pode parar de aprender todos os dias, mas acho que o meu encantar aí vai ser eu vou estar presente e eu estou muito feliz de poder estar com vocês, e vou dividir o que eu puder dividir, e vou roubar tudo que eu puder roubar, e aprender tudo que eu puder aprender. Eu acho que o meu encanto vai aí, na minha verdade, na minha transparência e no meu amor pelo que eu faço todos os dias. Acho que o meu encanto vai Muito legal. Bom, eu tenho mais uma pergunta, você vai falar em espanhol ou inglês? Porque o conteúdo nosso todo lá, ele é traduzido para o espanhol. Então você pode falar tanto em espanhol quanto em português. Eu acho que tu vai preferir falar em português, né, você está em casa, né. cara, eu prefiro falar em português, porque tem as palavrinhas que a gente só fala em português, Eu né. também acho. Muito bom, eu tô Eu só brincando, eu já imaginava, obviamente você vai falar em português, mas é que todo o conteúdo é traduzido para o espanhol, então as pessoas vão poder lá a gente está fazendo isso já desde o ano passado e foi um maior sucesso. A gente teve 215 pessoas de fora o ano passado, esse ano que a gente já fez algumas ações de divulgação muito maiores, a gente esteve lá em Buenos Aires num grande evento, e tal. Enfim, isso vai proliferar e provavelmente a gente vai ter muito mais gente de língua hispânica com a gente esse ano. só da minha equipe já vou levar uns 10, então Tá já vai bom, ter uns 10 legal. por aí. Bacana, bacana. Gabi, quero te agradecer mais uma vez sua simpatia, sua atenção, seu tempo. A gente está bastante ansioso aqui, está perto, o evento está chegando, a gente está a 1000 por hora aqui, né? Então, assim, a gente está bem contente. O evento esse ano conta com 38 mil metros quadrados, a gente está ocupando eu brinco, né? Estamos ocupando toda a lojinha lá do Transamérica. O evento lotou, né? Está lotado, faltou Legal. espaço. A gente cresceu o número de plenárias, ano passado a gente tinha 6, esse ano a gente tem 7 plenárias. Então, assim, a programação está bem bacana e a gente está com uma expectativa muito grande. E a gente espera você aqui. Claro, eu também estou numa expectativa enorme, sei que vai ser um sucesso, estou muito animada e sei que o pessoal vai amar, não tem como não amar, cara, vai ser muito bom. Tô feliz, tô feliz. Então tá bom. Já tô olhando pra vocês aí no Brasil. Então tá bom. Obrigado, Gabi. Obrigado pela presença aqui comigo hoje e obrigado por estar conosco em agosto também, tá bom? Beijo para você, tudo de bom e forte abraço para vocês aí. Valeu. Obrigado, muito obrigada, gente. Valeu, Sabá. Tchau, Obrigadão. beijo, tchau. Tchau, tchau.